Então vamos lá, pessoal, continuando, né? Os imóveis que não podem ser classificados como não edificados, subutilizados ou não utilizados são aqueles que possuem atividades que não necessitam de edificações, bem como dos lotes situados na zona de reabilitação central e na zona de desenvolvimento urbano, utilizados somente como estacionamento. Então, um estacionamento localizado nessas zonas não é considerado um imóvel não edificado, tá bom? Por quê? Porque ele não necessita de construções grandes, né, para poder funcionar como um estacionamento, né? Tem que ser uma área livre para colocar vários carros. Segundo, fazem parte do sistema de espaços livres e áreas verdes. Então, um espaço livre, uma área verde, ela não precisa de uma construção de um prédio dentro dela, né? Então, não pode ser considerado não edificado ou subutilizado. Os imóveis que integram o Inventário de Proteção do Patrimônio Artístico e Cultural, o IPAC. Os imóveis que têm seu uso comprometido, né, por ser coberto por remanescente florestal nativo, como demarcados no mapa 4 do anexo 1 desta lei. Os imóveis que não podem ser aproveitados em função da disputa judicial que impeça o cumprimento da obrigação pela simples conduta do proprietário, que desenvolvem atividades agrícolas dentro do perímetro urbano em pequenas propriedades, desde que considerados produtivos, de acordo com os critérios estabelecidos pela Unidade de Gestão do Agronegócio, Abastecimento e Turismo. Vamos continuar. Do parcelamento, edificação e utilização compulsória. Os imóveis não utilizados, subutilizados ou não utilizados estão sujeitos ao parcelamento, edificação e utilização compulsória. Ou seja, mesmo que você não queira, você tem que edificar e utilizar, ok? O município deverá notificar os proprietários dos imóveis não edificados, subutilizados ou não utilizados, que terão um prazo máximo de 1 ano a contar do recebimento da notificação para protocolar junto aos órgãos competentes um pedido de aprovação e execução de projeto de parcelamento ou edificação daqueles imóveis. Então, imagina o seguinte: você tem um imóvel não edificado, que é aquele com coeficiente de aproveitamento igual a 0, né? Numa zona especial de interesse social, e você é notificado pelo município, e acontece que assim que você é notificado, você tem 1 ano para apresentar o projeto de uma construção que você pretende fazer naquele local, ok? Os proprietários de imóveis não edificados, subutilizados ou não utilizados, notificados nos termos descritos aqui, ó, deste artigo, deverão iniciar a execução do projeto de parcelamento ou edificação desses imóveis no prazo máximo de 2 anos a contar da expedição de alvará de execução do projeto. Então você foi lá, apresentou um projeto, né, que você tem a intenção de construir. Assim que for aprovado esse projeto, você tem 2 anos no máximo, né, para iniciar a construção que você apresentou, ok? Os proprietários de imóveis não edificados, subutilizados ou não utilizados terão prazo de até 5 anos a contar da data de expedição de alvará de execução do projeto mencionado aqui, ó, nesse segundo, para concluir as obras licenciadas. Então, em resumo, apresentei o projeto, tenho 2 anos para começar, né, a partir da data que eu recebi a aprovação, só que eu tenho 5 anos para concluir, né? Beleza? Então, se eu comecei a construir no limite, né, no final do segundo ano, eu vou ter só 3 anos de obra para poder terminar aquele projeto, ok? Deu para entender? Beleza. A transmissão do imóvel não edificado, subutilizado ou não utilizado, posterior à data da notificação, prevista no primeiro artigo,
transfere as obrigações relativas ao parcelamento, utilização e edificação compulsória sem interrupção de quaisquer prazos. Ou seja, imagina que alguém tem um terreno e foi notificado pelo poder público, né, a apresentar o projeto. Se você comprar esse terreno e já se passaram 6 meses desde quando a pessoa foi notificada, você só tem mais 6 meses para apresentar o projeto para o poder público, ok? Ou, por exemplo, a pessoa já apresentou o projeto de execução e foi aprovado. Você tem 2 anos, né, para começar a construir aquela obra. Os prazos continuam correndo. Os imóveis referidos no caput deverão atender aos parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo definidos nessa lei. Você não pode construir qualquer coisa, tá bom? Isso tem que estar dentro da lei, o imóvel que você for construir. A notificação prevista no primeiro artigo desta lei será feita por um funcionário do órgão competente do município ao proprietário do imóvel não edificado, subutilizado ou não utilizado, ou, no caso deste ser pessoa jurídica, a quem tenha poderes de gerência geral ou administrativo. Então, um funcionário precisa notificar o dono do terreno ou o gerente geral da empresa, né, ou o administrador da empresa que é dona daquele terreno. A notificação pode ser feita também por carta registrada com aviso de recebimento, quando o proprietário for residente ou tiver sua sede fora do território do município, por edital, quando as tentativas de notificação nas formas previstas aqui, né, e no artigo anterior forem frustradas. Ou seja, se você não conseguiu falar com a pessoa através do funcionário e nem com a carta registrada, você vai publicar no jornal um edital convocando essa pessoa, tá bom? A notificação a que se refere o caput deste artigo deverá ser averbada pelo município na matrícula do imóvel não edificado, subutilizado ou não utilizado no cartório de registro de imóveis. Uma vez promovido o adequado aproveitamento com a finalização das obras de parcelamento ou edificação do imóvel não edificado, subutilizado ou não utilizado, caberá ao município cancelar a averbação mencionada no parágrafo anterior. Então, cancela no cartório a averbação. Constará expressamente no cadastro imobiliário, no GEL Jundiaí e no carnê do IPTU dos imóveis considerados não edificados, subutilizados ou não utilizados, a informação referente à aplicação do parcelamento, edificação e utilização compulsória. Pessoal, eu vou dar uma pausa no vídeo, ou melhor, eu acho que ainda dá tempo para a gente continuar mais um pouco. Vamos lá. IPTU progressivo no tempo. Os proprietários dos imóveis não edificados, subutilizados ou não utilizados que não cumprirem as obrigações relativas ao parcelamento, edificação, utilização compulsória nos prazos estipulados, conforme o prazo, deverão arcar com alíquotas progressivas de IPTU majoradas anualmente pelo prazo de 5 anos consecutivos até atingir a alíquota máxima de 15%. Ou seja, pessoal, imagina que você não está utilizando o imóvel, né? Não construiu tanto que você deveria ter construído e ainda por cima você não cumpriu a obrigação, né, de apresentar lá o projeto na prefeitura, de construir a obra no prazo certo. O que vai acontecer nesse caso? Nesse caso, a prefeitura vai começar a aumentar o seu IPTU. Todo ano o IPTU vai ser aumentado, né, até o máximo de 15%. E por quantos anos consecutivos a prefeitura pode aumentar o seu IPTU? Por 5 anos consecutivos, ok? Até atingir 15% do valor do seu imóvel. Ou seja, se o seu imóvel custa 100 mil reais, por exemplo, você vai ter que pagar todo ano 15 mil reais para a prefeitura de IPTU,
se você não cumprir as obrigações, né, descritas aqui anteriormente, ok? O valor da alíquota a ser aplicado a cada ano deverá ser o dobro da alíquota aplicada no ano anterior. Então, se o seu IPTU é no valor de 5%, no ano seguinte vai ser 10%. E no próximo ano ia precisar dobrar de novo e seria 20%, não é? Mas como a alíquota máxima é 15%, então vai para 15%, tá bom? Na hipótese da alíquota superar 15% pela progressividade mencionada neste artigo, antes do prazo de 5 anos, será mantida a alíquota máxima até que se cumpra as obrigações de parcelar, edificar, utilizar o imóvel não edificado, subutilizado ou não utilizado, conforme o caso, ou até que ocorra sua desapropriação pelo município. Então, até que a pessoa faça o que o município está determinando na lei, você vai manter a alíquota máxima de 15%, tá bom? É vedada a concessão de isenções, anistias, incentivos ou outros benefícios fiscais relativos ao IPTU progressivo no tempo. Ou seja, a prefeitura não pode dar um desconto para a pessoa, né, que caiu no IPTU progressivo. Quando os proprietários de imóveis não edificados, subutilizados ou não utilizados receberem a notificação prevista nesta lei relativa ao parcelamento, edificação e utilização compulsória, conforme o caso, serão suspensas quaisquer isenções prévias relativas à cobrança de IPTU incidentes nesse imóvel, tá bom? Então, se a pessoa tinha isenção, se ela não precisava pagar o IPTU, ela vai ter que começar a pagar, ok? Uma vez comprovado o cumprimento das obrigações relativas ao parcelamento, edificação e utilização compulsória do imóvel não edificado, subutilizado ou não utilizado, conforme o caso, a cobrança do IPTU no exercício seguinte será feita segundo as alíquotas vigentes no ano anterior ao início da progressividade mencionada nesta lei. Ou seja, assim que a pessoa cumpre tudo o que a prefeitura está pedindo, o valor do IPTU volta ao normal, tá bom? Cabe ao proprietário dos imóveis não edificados, subutilizados ou não utilizados, comunicar ao município a data de ocupação dos imóveis que tenham sido edificados e passaram a ser utilizados, ou a data de início das obras em imóveis parcelados ou que receberam empreendimentos de grande porte, conforme o caso. Lei complementar a ser elaborada pela Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente e pela Unidade de Gestão de Governo e Finanças disciplinará os procedimentos para aplicar o IPTU progressivo no tempo. Pessoal, eu vou estar encerrando aqui o vídeo, tá bom? Para que ele não fique muito comprido. E vamos, né? Espero ver vocês no próximo tema, ok? Até depois.